Boa tarde, amigos da Voz do PCD. Mais um domingo especial aqui pela Rádio Metropolitana, dando luz e voz aos invisíveis. Em lugar, agradecendo a presença aqui hoje de Luiz Chaves, da Curihet, né? Síndrome de Rett. Vamos falar um pouquinho sobre síndrome de Rett hoje. Fica atento, muita informação que nós vamos ter aqui hoje. Meu amigo Antônio Nelson. Geraldo, meu amigo. Essa sobrancelha bem feita, tá bonito pra caramba, cara. É brincadeira. Vou tirar uma foto contigo depois. Romeu, quem tá hoje aí? Romeu ou Vamor? Romeu. Ih, rapaz. É que o santo quando bate, né? Hoje tá de volta nosso produtor Romeu Fortes. Romeu, nada disso seria possível sem você. Obrigado por tudo que faz por nós. Antônio Nelson, meu irmão, nossas redes sociais. Boa tarde a todos. Nossas redes sociais é a Voz do PCD Instagram, Voz do PCD Facebook, a Voz do PCD Instagram. Nós temos Instagram, meu amigo. E vamos lá, fazer a descrição rápida e ligeira. Luiz Marinho está com a camisa quadriculada, né? Quadriculada não, de listinha, né? São listas, né? Ele tá doutor, Geraldo. Depois eu gasto óculos pra ele. Quadriculado seria diferente, né? Não é listinha. É uma lista mais grossa. A lista mais grossa, eu gosto de mais grosso, entendeu, Geraldo? Geraldo, essa sobrancelha toda tá bonita, pintadinha de preto, tá vendo? Pintadinha de preto a sobrancelha do Geraldo. Bacana, Geraldo, isso aí. Então, o juiz está com a camisa cinza, vermelha, é vermelho isso aí, né? Grená, tá bom, grená, e verde. Se não for verde, vai ser verde. Um relógio grandão, tá bonito, o relógio do Luiz, né? Eu estou de aliança, relógio, camisa da Voz do PCD e o meu amigo Luiz também. Luiz, negócio de Luiz, pô, andar muito. Entendeu? Eu estou no meio dos dois Luiz, né? Luiz Marinho, tá de relógio, aliança, o rapaz é sério, é casado, e camisa cinza, né? Barbinha, cabelo bem cortado. Aí, Geraldo, bem cortado o cabelo do amigo, que aqui ele só tem careca. Né? Então, o que acontece? Essa descrição para quem está nos ouvindo agora nesse momento. E vamos com tudo, Luiz? Vamos sim. Luiz, meu irmão, obrigado pela tua presença aqui. Há muito tempo que a gente queria falar sobre síndrome, doenças raras, né? Eu comento muito do meu filho, que é síndrome de Kawasaki, né? Vou trazer ele aqui, estou preparando para trazer ele aqui, estou preparando a mim, né? Eu estou preparado para falar sobre isso. Para não chorar, né? Não é fácil não. Porque é difícil mesmo. Não é fácil não. Luiz, meu irmão, fica à vontade, se apresenta para o nosso público da Voz do PCD, tem 16 mil pessoas te assistindo aí, irmão. Meu nome é Luiz Chaves, mais conhecido como pai da Lulu e do Lorenzo. Tá? Eu sou fundador da Curihet. Curihet é uma ONG com foco em conscientização da síndrome de Rett e de doenças raras. Nosso instituto ele foi formado em 2016, após o diagnóstico da nossa filha Luísa, que é a portadora da síndrome de Rett. Desde então, a gente passou por várias fases da síndrome e, como é uma síndrome rara e muito difícil, tanto na época era muito difícil o diagnóstico e muito difícil ainda de as pessoas conhecerem, a gente entendeu a necessidade de criar um movimento de conscientização e levar informação para as pessoas. E eu acho que a gente, estando aqui com vocês, é a oportunidade de levar mais ainda informação e falar um pouco mais sobre síndrome de Rett. Essa é a ideia do programa. A gente percebeu, né, a gente milita na causa, que faltava um espaço de fala, um lugar de fala, mas falar de todo mundo. Né? A gente tem uma mania, o mercado tem uma mania de falar de modismo, né? Falou de síndrome de Down, por causa da filha do Romário, agora fala de autismo por causa da filha do Marcos Mion, e a gente fica transitando por essas nuances e acaba não discorrendo sobre todas as doenças, todo o universo do PCD. Né? Então, onde surge a ideia do programa exatamente para isso, para dar voz para todo mundo tem livre acesso aqui, o pessoal entra nas redes sociais, pede para vir aqui, a gente traz famílias, pessoas com deficiência, traz profissionais da área para a gente conversar, para levar informação, né? As histórias de superação que a gente escuta aqui, né? As ideias, as formações, igual você criar um instituto, criar uma instituição para divulgar, acho isso fantástico, entendeu, irmão? É muito pouco discutido. Tive
no evento da Subsecretaria de Cuidados Especiais, falei sobre isso. Nunca toca em doenças raras. Não fala sobre tudo, menos doenças raras. Nunca é tocado, nunca tem um olhar da ciência social para isso. A própria Secretaria para pessoas com deficiência também não lida muito com o tema. Dificilmente eu soube falar em doenças raras. Tem tanta aí síndrome de Shaw, Rett, tantas doenças que estão por aí, ninguém quer falar. Ninguém comenta. Exemplo, agora com a advento da Covid, as sequelas têm aparecido muitos casos de Kawasaki. Mas ninguém sabe nem o que é. O cara conhece a moto, né? Kawasaki e tal. Então, ter você aqui falando de Rett, a gente mais uma vez cumpre a nossa missão aqui de levar informação para as pessoas. Então, muito feliz de receber você aqui, de verdade. Tinha curiosidade, Leandro, meu amigo, pô, casei falar com o Luiz, falei, cara, tô tentando chegar nele, ele me passou o teu contato. Então, receber você aqui, a gente cumpre mais uma vez a missão do programa, que é levar informação sobre tudo. A gente sabe que depois do diagnóstico tem aquela fase de luto. Foi fácil diagnosticar? Então, na época não foi tão fácil diagnosticar. O primeiro diagnóstico da Luísa, ele foi um diagnóstico de autismo, porque os primeiros sinais da Rett são muito similares ao autismo, mas o médico da Luísa, habilmente, ele identificou que havia mais alguma coisa ali que precisava ser estudado para ter um diagnóstico final. Então, o diagnóstico de Rett, ele é feito por uma questão genética. Você tem que fazer uma coleta de sangue, ver a genética direitinho, porque é uma mutação genética. E o diagnóstico final da Luísa demorou 6 meses para sair. Na época a gente fez a coleta de sangue dela, mandou para os Estados Unidos, demorou 6 meses. Então foram aqueles 6 meses de angústia até a gente receber o diagnóstico final. Hoje já é um pouco mais fácil esse teste genético, mas na época não era. A gente fala, na época eu tô falando de 2016, é um pouquinho tempo atrás, não é? E era muito difícil a gente conseguir fazer esse diagnóstico. Entendo que esses movimentos que a gente acaba fazendo é que traz a luz para essas questões, né? Você não percebe nas universidades, a formação dos médicos, que levado a esse assunto. Quando eu tive o diagnóstico do meu filho, foi uma sorte que eu tive. Meu filho foi identificado há 1 ano e meio, né? Ele simplesmente estava em casa brincando e desmaiou. Bom, pressão 0. Né? Ficou gelado, parecia que estava morto. Aí aquele desespero de pai, peguei ele no colo, levei para o hospital. Entrou com um monte de suspeita de infecção urinária, um monte de coisa, mas era doença atuando. E começaram a tirar líquido da espinha, líquido daquele de um monte de lugar, e ninguém identificava o que ele tinha. Aí começou a emagrecer, cair cabelo, descamar a boca e ninguém sabia diagnosticar o que era. Aí um amigo meu da procuradoria falou, cara, precisa ouvir uma segunda opinião. Aqui me deu um alerta, você está envolvido com um problema e cada dia que eu olhava, eu via meu filho sumindo na minha frente, né? Aí, cara, eu fui correr atrás até que por coisa consegui um médico que foi lá, o cara olhou e identificou na hora, porque ele acompanhava 5 casos. Então foi a sorte que eu tive. Não foi o diagnóstico. Ele ia morrer sem saber, sem diagnosticar realmente o que ele tinha. Então o que a gente conta muito nessa área é exatamente isso. Quando ele falou o que era, aquele silêncio, pediu uma reunião, a chefe da enfermagem, chefe da UTI, chefe do diretor do hospital, e falou, ele tem síndrome de Kawasaki, um silêncio. Aí a chefe da UTI, cara, na faculdade eu ouvi falar. Então é o que a gente encontra por aí. Quando tiver a mesma oportunidade que eu, de repente perderam seus filhos, porque uma falta de um diagnóstico, então acho que é mais ou menos por aí. Então esse movimento nosso que a gente faz, de comentar, de trazer a luz, que desperta. Sim. Né? Sim, a gente fala muito, a gente procura falar bastante da síndrome de Rett, porque hoje muitas crianças devem estar diagnosticadas equivocadamente como autista e não são, principalmente meninas, porque a síndrome de Rett ela comete na maioria dos casos meninas, mas também tem casos de meninos. É mais raro ainda. Mais raro, né? Então, eu ia entrar nessa pergunta agora e você já me respondeu, está respondendo para o público, mas é muito difícil o menino, né? E o que eu percebi para você achar no menino, você levar no médico e a síndrome de Rett estar no menino é muito, assim, tem que ter mais, como é que eu posso falar assim, mais
como é que eu posso me expressar melhor para o público que está nos assistindo? Você tem que levar no médico várias vezes, muito mais do que na menina, seria isso? Não, como é um teste genético, depois que você fizer o teste, você consegue identificar. O genético já de primeira? Sim, porque sim. Porque o que eu estudei que na genética seria só em relação à menina. Né? Eu agora fiquei surpreso, cada dia a gente aprende mais, você falar que o menino também tem. Sim, sim. Então isso é muito bom ficar, é claro, porque eu dei uma estudada e vi que o menino não tinha. Você já está falando que tem. Sim, então, na época do diagnóstico da Luísa, o menino não tinha, mas hoje tem. Hoje eu já conheço até vários próximos da gente que tem. E é diagnosticado como autista. E a gente via também muito menino que era diagnosticado com síndrome de Rett não sobreviviam. Então, assim, como a síndrome de Rett ele é muito forte, ela é uma mutação no cromossomo X. A mulher, como tem 2 cromossomos X, ela consegue ser mais resistente à síndrome de Rett, já o menino não. Então, para ter um menino, normalmente ele é muito mais prejudicado que a menina e não sobrevivia. Mas hoje em dia a gente já vê meninos em outras condições. Entendi. É bom que eu já estou aprendendo, porque para mim não tinha. Sim. Então, é que a gente fala sempre, essa bancada é sempre um aprendizado, né? Eu acredito que muita gente lá que está escutando, né, que também vai falar, pô, mas calma aí. Né? Então é bom tu trazer essa informação. Luiz, muito obrigado. Eu li, né? E, pô, que você às vezes pode estar lendo errado, mas como você falou, tudo, né? Vamos dar uma saidinha rápida no primeiro break aqui do programa e voltamos com Luiz da Cure Rett. Programa A Voz do PCD, dando voz aos invisíveis. Todos os domingos, às 17 horas, na Rádio Metropolitana AM 1090. Sintonize. Estamos de volta com o programa Voz do PCD, pela Rádio Metropolitana, dando voz e luz aos invisíveis. Geraldinho, sempre bonitão. Tá bonita, garota. Recebendo aqui Luiz Chaves, da Cure Rett. Hoje vamos discorrer sobre doença rara. Meu amigo, o público que não conhece, não sabe o que é Rett. Explica pra gente um pouquinho, pra gente sair daqui fera dessa história, Luiz. Então, vamos lá. Síndrome de Rett é uma doença rara. Ela é uma mutação genética no cromossomo X, tá? Na proteína MECP2. E essa síndrome ela causa inúmeros problemas para a pessoa que é acometida. Entre eles estão as estereotipias, a falta de uso das mãos, a deficiência motora. A criança pode perder a capacidade motora, não andar ou nunca andar, perder a fala, e respiratório, gástrico e também cardíaco. Então, ele gera inúmeros problemas. No caso da Luísa, minha filha, ela deu muitos sinais similares ao autismo. Então, ela falava, ela anda, ela tinha todo o uso das mãos, uma criança que desenvolveu normalmente, e com o tempo ela foi perdendo essas habilidades, como acontece com a maioria das meninas que têm síndrome de Rett. Ô Luiz, o que eu estudei eu vou jogar até fora, porque... Esse teu Google não é bom. Agora o que acontece? Você está aqui, não precisa nem ser professor que está vivendo na pele, né? Então assim, mas eu tenho que perguntar algumas coisas. Estou até com medo agora, porque, né? Mas vamos lá. Hoje já tem muita meninas, né? Que já são senhoras, que sobreviveram à doença. Exatamente. Né? Então eu gostaria que você falasse um pouco disso. Eu estou falando, mas também já não sei mais. Entendeu? Já não sei mais, porque eu li lá. Né? Então, assim, eu não vivenciei isso como você está vivenciando. Então, tem muitas meninas que viraram senhoras, estão aí firme e forte. E tem muitas também que, mesmo sendo degenerativa a doença, conseguiram continuar com os movimentos, né? Claro, com dificuldade, mas conseguiram. E aí, me fala um pouco sobre isso. Eu já vou começar te dando mais uma explicação e te corrigindo um pouco. Pode ser. A síndrome de Rett não é degenerativa. Tá? Então, isso tudo
Isso foi um dos motivos de a gente fazer o nosso trabalho, nossa instituição. Porque a Mas antes de você me corrigir, vamos de novo. Eu estudei isso, tá, gente? Exatamente. Não, sim, você não está errado, não, porque essa informação foi a informação que eu tive no início e que muitas pessoas têm ainda sobre a síndrome de Rett. Ela não é degenerativa, tá? A criança ela perde algumas habilidades, mas isso não quer dizer que ela está degenerando, tá? Então, assim, a gente tem sim muitas meninas e senhoras com síndrome de Rett. O que acontece? Quando eu tive o diagnóstico da Luísa, a primeira coisa que eu fiz, eu fui lá no Google buscar informação. Como a maioria das pessoas que recebem um diagnóstico, principalmente de doenças raras, você vai. Então, tudo que eu via na internet era algo que dizia que a síndrome de Rett era degenerativa e que minha filha iria sobreviver no máximo até 10 anos de idade. Então, eu já tinha um tempo limite que minha filha, durante um tempo, ia perder a fala, depois o andar, motor, deficiência respiratória e depois acabou. Então, com o tempo, com as pesquisas que a gente foi fazendo, com a questão do envolvimento de outras pessoas, a gente teve possibilidade de conhecer pessoas com síndrome de Rett até com 65 anos. Né? Mas essa pessoa com síndrome de Rett com 65 anos, ela viveu quase 40 anos com diagnóstico errado. Tá? E ela passou por inúmeros problemas por esse diagnóstico errado. Então, a gente tem assim, uma expectativa de vida, dependendo da gravidade, como a síndrome de Rett, como foi a mutação da síndrome de Rett, porque ele tem vários tipos de mutações, como ela está acometendo a pessoa. Pode ser que a pessoa sobreviva até 65, 70 anos, já tem casos até de 70 e poucos anos de idade, e que a pessoa ainda anda. Então, varia muito de caso para caso? Varia bastante. Tem síndrome de Rett atípico, tem não atípico, tem umas que tem uma característica, tem algumas coisas que são muito características da síndrome de Rett e tem outras que não, são totalmente atípicos. Então falta muito ainda para a gente conhecer, né? Muito até para nós pais conhecermos. Então, uma coisa que o nosso médico falou, ele falou, vocês vão ser os maiores especialistas de síndrome de Rett. Então, o máximo de informação que eu puder levar, eu vou levar para você. Mas o restante vocês vão aprender no dia a dia, porque não tem tanta informação. E nesse caso, ô Luiz, em relação ao menino, né? Eu não falo menino, também falo um senhor. Vai ser mais difícil ainda, porque começaram agora, né? Começaram agora. A gente começou a ver mais casos agora. Quando a gente fala que não é degenerativo, é porque, um exemplo, a minha filha, ela até 18 meses, até 2 anos de idade, ela falava. Até 18 meses ela falava e já formava frases. Depois ela foi perdendo e ficou totalmente sem nenhuma fala. Então, mas isso não quer dizer que ela não volte a aprender. Hoje em dia, ela já consegue soltar algumas pequenas palavrinhas. Então, ela falava papai, mamãe e já pedia algumas coisas. Isso sumiu de um tempo para cá. Recentemente, a gente tem intensificado algumas terapias, o mamãe já voltou. De vez em quando sai. Então, tá tudo ali. Então, ela não perdeu, não degenerou. Ela só, alguma coisa na síndrome de Rett bloqueia com que ela consiga desenvolver. A mão dela, a questão da pegada da mão, ela teve um período que o dedo dela, polegar, se a pessoa que estiver em casa quiser fazer um teste, tentar pegar alguma coisa sem usar o polegar, ela não consegue pegar mais. Isso vai fazendo, a gente estava entendendo que ela estava toda atrofiando. Perde o movimento de pinça. Exatamente. Mas isso já está voltando com algumas atividades que ela está fazendo. Então, não degenerou. Tá ali, ela só perdeu a questão da habilidade do uso. Eu também dei uma estudada, né? E o que eu achei que a fisioterapia ela é muito importante. Sim. Né? Isso puder fazer diário, né? E o que eu percebi é que o pai e a mãe, no caso, tem que ficar de olho nisso. Né? Pelo pouco que eu estava lendo, debati com algumas pessoas que eu conheço, pai e mãe tem que estar ali direto, sempre galgando cada vez mais estudos, né? Melhores para essa pessoa, né? Para que essa pessoa possa desenvolver mais e mais, né? Exatamente. Então, a questão de terapia, a gente toma muito cuidado até para falar, porque
quando a gente teve o diagnóstico final da Luísa, a gente buscou inúmeras terapias para ela. A Luísa fazia terapia de segunda a sábado, todos os dias. E essa... Perdão, quantas horas mais ou menos por dia? A cada terapia era em torno de 30 a 40 minutos. 40 minutos. Mas isso todos os dias. Então ela chegou um momento que ela começou a ter ataque cardíaco ao chegar na terapia e vomitar numa terapia. Então a gente começou a entender que aquele excesso não estava fazendo bem a ela. Mas por quê? Porque a gente estava buscando alguma coisa que resolvesse o problema dela de imediato. A gente não estava usando a nossa capacidade de entender a necessidade dela com calma. Então, depois de um tempo, a gente falou, calma aí, vamos ver o que realmente vai impactar ela. Aí a gente começou a fazer atividades com ela ao ar livre e atividades esportivas, tipo natação. É algo que ela ama fazer. Então, isso desenvolve ela absurdamente. A Luísa faz ecoterapia, que é algo que desenvolve ela demais. Então a gente foi buscando cada vez mais atividades que dessem prazer para ela e que não virasse uma rotina pesada. Isso acabou contribuindo para muitos ganhos que ela tem. Tá? Então é importante que o pai fique atento a toda a necessidade de terapia, mas realmente fique atento que a terapia não vire algo extremamente pesado na rotina. Eu tenho casos de pais que a gente conversa que o pai falou que se sente um Uber, porque ele só pega a filha, leva para terapia, depois de casa para terapia e vai. Se você não vive aquele momento com seu filho na terapia, se vira um negócio pesado para você, que bagunça toda a sua rotina, é algo que passa a não funcionar, porque você vai pegar seu filho para terapia e falar, putz, tem que levar ele para terapia. Ih, eu tô atrasado. E você não curte aquele momento, não faz todo aquele ambiente para que ele tenha ganho na terapia. Pelo menos isso foi o nosso caso e a gente já viu outros casos da mesma forma. Que na verdade o maior médico, o maior observador vai ser o pai, né? Vai ser a mãe, né? Exatamente. É porque daí vem o grande problema, né, dos pais se separarem, aquela questão que o pai acaba não vivenciando. Né? Não basta levar para a terapia, participar da terapia. Exatamente. Aquele momento ali, com o médico, com o fisioterapeuta, uma coisa, mas em casa precisa ser exercitado de outras formas. Então, só vai conseguir fazer se acompanhar, se perceber. Então, é uma dedicação integral, não tem jeito. Exatamente, a terapia não acaba em 40 minutos que Sim. você faz numa salinha. Você tem que levar para casa aquela atividade de uma forma leve que você insira no dia a dia. Porque se você achar que vai levar numa terapia que vai durar 30, 40 minutos e dali vai sair a solução, não acho que é assim. Eu acho que você depois tem que levar para casa para funcionar também algo para o dia a dia da criança. E o grande choque é de saber que não tem cura. Né? As pessoas têm de procurar cura. Quero curar, quero resolver Exatamente. o problema. Não tem resolver o problema. Você tem que conviver com ele da melhor forma possível, da melhor maneira. Né? É o teu filho que está ali, que você precisa conduzi-lo. Né? Então, a gente percebe muito que falta exatamente informação médica. Né? Você descobre, você tem que correr atrás. Você não chega lá no médico e te passa uma informação. Igual a gente comenta, não tem o kit de deficiência. Ó, laudou teu filho como autista. Ó, toma aqui o kit. Olha lá, ó, laudou como Kawasaki. Tá aqui o kit. Daí diante tu segue essa linha aqui. Diagnóstico correto, ó, tá aqui. A receita de bolo e segue. Não é o dia a dia. Até porque no meio do caminho tem N coisas que vai aparecendo, né? Exatamente. N coisas que você vai aprendendo que até o médico, até o pesquisador não conhece. Porque você está no dia a dia, né? Essa é a realidade. Eu vou dar um recadinho rápido aqui, tá bom? E a nossa caixinha virtual que já se encontra também. Só fazer o Pix. Pode contribuir com 5, 2, 3, R$1. Ajuda o programa a estar no ar, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado mesmo. E nossas redes sociais, você já conhece, que é a Voz do PCD, Instagram, a Voz do PCD, YouTube, a Voz do PCD, TikTok. Você acredita nisso? TikTok tá avançado, entendeu? E lembrando que o programa é filantrópico, tem tipo de recurso. Aqui a gente custeia do nosso bolso. Foi uma ideia que nós tivemos, viemos aqui e alugamos um horário na rádio. Era um sonho que precisava fazer. Entendeu? Colocar o programa no ar e a gente tem expectativas e pede ajuda e informação, né? Os outros puderem ajudar, então ninguém vive aqui disso. Dá mais uma saidinha rápida aqui, né, Geraldo? A gente já retorna com o Luiz Chaves da Curiret.
Programa A Voz do PCD, dando voz aos invisíveis. Todos os domingos, às 17 horas, na Rádio Metropolitana AM 1090. Sintonize. Estamos de volta com o programa Voz do PCD, nesse domingo especial, falando de doenças raras. Hoje, especificamente, sobre síndrome de Rett. Hoje, com o cara mais especializado no mercado, se a gente pode dizer isso, né? O Luiz se especializou para atender Luísa, sua filha, na cidade de diagnóstico de síndrome de Rett. Luiz, a gente quer saber tudo que você puder nos dar de informação sobre Rett. Diagnóstico, como é que é o atendimento na rede pública de saúde? Encontra algum apoio? Então, não só na rede pública, como a rede privada ainda precisa evoluir muito. Por isso que a gente fala muito, todo o trabalho que a gente faz é muito focado em conscientização. Por quê? Porque as pessoas não sabem o que é síndrome de Rett. Quando você leva o seu filho no médico, quem tem filho sabe, seu filho sente uma dor de barriga, uma dor de cabeça, você leva no médico, você imagina que você vai sair dali com um diagnóstico. Com alguma coisa, não, seu filho está com isso, a gente vai precisar tratar dessa forma com esse medicamento. Quando você fala que seu filho tem uma doença chamada síndrome de Rett, e o médico fala, o que é isso? Isso te gera uma aflição, um desespero. Rapaz, nem fala. O médico fala isso também. Então, o que é isso? O que é síndrome de Rett? E isso não foi uma vez só, e não foi com um tipo de especialidade, foram com inúmeras especialidades. E foi quando a gente chegou, quando eu cheguei para minha esposa, a gente falou assim, a gente vai ter que fazer alguma coisa, porque a gente tem um grande problema nas mãos, porque uma coisa é ter uma filha com uma deficiência, outra coisa é ter uma filha com uma deficiência, que é uma doença rara, que ninguém sabe, nem os médicos. Pouquíssimos médicos sabiam na época. Então a gente passou a fazer realmente um trabalho muito forte de conscientização e cada vez mais se envolver em causas sociais que a gente pudesse falar sobre a síndrome de Rett. Então, assim, a rede pública tem evoluído em relação à síndrome de Rett? Sim, mas muito pouco ainda. Privada também, então todos os médicos, inclusive até por isso a gente criou um passaporte, que é um documento que a gente criou junto com uma ONG em outro país, no Reino Unido, e com uma ONG em São Paulo, para que a gente levasse no médico tipo uma cartilha, síndrome de Rett é isso aqui, minha filha tem isso, o diagnóstico é isso, os sintomas são esses, os medicamentos que ela deve tomar em cada caso é isso. Então a gente fez quase que um mapa para o médico saber o que nossa filha tinha, porque senão a gente tinha que toda vez gastar mais tempo explicando do que o médico atendendo nossos filhos. Luiz, no caso do homem, tu tem alguma informação sobre isso? Sobre a síndrome de Rett? Sim. Então, como eu falei, ele é um caso muito raro nos homens, mas a gente tem visto com mais frequência. Então, na nossa ideia inicial era que os homens não sobreviviam à síndrome de Rett. Hoje sim. Então, a gente conhece já alguns, principalmente até no Rio de Janeiro. Recentemente eu conheci um com, acho que tinha 12 ou 13 anos, dentro de um evento que a gente faz, que é um evento de conscientização. Então, é um pouco mais debilitado do que no caso da minha filha, mas normalmente os homens estão muito mais prejudicados do que as meninas. Normalmente. O homem sempre é prejudicado, você sabe disso, né? O homem sempre é prejudicado, não tem jeito. Nesse caso da síndrome de Rett, o homem é um pouco mais, realmente mais fraco do que a mulher. As mulheres são muito mais fortes. Sempre, a mulher sempre é mais forte, não tem jeito, isso aí não tem jeito. Mas fale um pouco desse evento que você promove aí para milhões de pessoas. Então, toda a ideia da CuriRett, da instituição, ela começou em 2016, quando a gente recebeu o diagnóstico. Então a gente passou pelo processo de depressão pós o diagnóstico, que a gente chamou luto do diagnóstico. Famoso luto. Então a gente ficou 6 meses indo trabalhar chorando, voltava chorando, porque a nossa filha, que foi idealizada, planejada, imagine aquele casal todo organizadinho que planeja, quando eu fizer 30 e poucos anos eu vou ter minha filha, e aí a gente vai viver assim, vai tudo organizado, a gente vai construir nossa vida e vai ter nossos filhos. A gente fez isso tudo organizadinho. Só que quando a Luísa chegou, tudo caminhava bem. Quando a gente recebeu o diagnóstico, foi aquele baque, porque a gente não esperava. Então a gente ficou 6 meses. A gente chegava, a nossa filha, que a gente idealizou, que a gente já planejava, quando ela fizer 15 anos, quando ela estiver na faculdade, ela vai estar dessa forma.
e não existia mais aquela ideia. Então a gente chegava em casa e a gente via que a nossa filha cada vez mais perdia as habilidades que ela tinha. E durante 6 meses a gente ficou com um processo meio que de depressão. E chegou uma hora que tanto eu como minha esposa, a gente chegou e falou assim, não dá pra gente viver assim. Nossa filha estava sofrendo e ela cada vez mais sentia que a pessoa que tem síndrome de Rett, ela é muito mais sensível, ela tá ali, ela tá atenta a tudo. E a gente falou, a gente não pode viver mais assim. A gente tem que ser feliz, nossa filha precisa ser feliz. Ela tá infeliz, ela tá sofrendo, a gente tá sofrendo, a gente tem que mudar. E a gente até então não tinha conversado com a nossa família. Então a gente ficou com esse diagnóstico, sofrendo, chorando, deprimido, só pra gente. Depois de 6 meses a gente usou uma ideia diferente para comunicar sobre a síndrome da Luísa, porque a gente pesquisou sobre a síndrome e viu que existe possibilidade de tratamento e cura da síndrome de Rett no futuro, tá? Através da terapia genética. Então a ciência está avançando ao ponto de possivelmente ter uma cura para a síndrome de Rett. Foi quando a gente decidiu reunir em torno de 50 amigos e familiares e a gente falou, qual a melhor forma de falar isso para que as pessoas não sofram como a gente sofreu durante esse período? Então a gente reuniu todo mundo e falou, vamos fazer uma atividade física, vamos todo mundo correr, porque depois de todo mundo correr, depois, como fazer uma atividade física, todo mundo tem preguiça, mas depois que você termina, todo mundo fica feliz. É raro a pessoa falar, tô cansado. Aí a gente foi correr. Aí depois de todo mundo cansado, correndo, feliz, que tinha lá completado essa corrida lá que a gente inventou, a gente falou que eles estavam usando uma camisa, né, que a gente uniformizou todo mundo e todo mundo não sabia, que era uma camisa referente à conscientização da síndrome que a Luísa tinha. E a partir daquele momento, a gente queria comunicar que a gente tinha uma filha especial, uma filha com deficiência, mas que a gente era feliz, nossa filha seria feliz, e que a gente não queria que ninguém em volta da gente ficasse triste. E dali a gente criou esse movimento de fazer todo o mês da conscientização em outubro, que é o mês da conscientização mundial da síndrome de Rett, uma corrida e caminhada. Só que a gente tinha em mente fazer para 50 pessoas, não fazer para 500, 1.000, 2.000, 3.000. Só no Rio de Janeiro, a gente agora faz em Brasília, faz em Singapura, faz em outros países. Então o movimento ele cresceu de tal forma que a gente falou, a gente agora precisa cada vez mais se organizar porque a gente está impactando as pessoas cada vez mais. Então o movimento, a Cure Rett passou de um evento, de uma corrida, de um momento de adversidade que a gente estava vivendo, que a gente queria sair daquele momento, e a gente começou a levar uma outra motivação para as pessoas serem felizes, independente do diagnóstico que seu filho tivesse. Hoje, nos nossos eventos, a gente faz corrida com muitas pessoas com deficiência. A síndrome de Rett são poucas pessoas que participam, porque são poucas pessoas com síndrome de Rett. Então, pouco diagnóstico, mas a gente já tem bastante. Mas é assim, é um evento que a gente reúne pessoas com deficiência para todo mundo praticar atividade física. E correr. A gente faz aqui no Rio de Janeiro desde 2016, em Brasília desde 2019, em Singapura desde 2017. Meu irmão, parabéns aí, cara. Não só pela corrida, né? Não só pela atividade, mas por você continuar em casa com a sua esposa, porque 10% dos homens é que ficam, né? Mais ou menos isso. O restante mete o pé, some, desaparece, porque nós somos meninos, né? Nós somos crianças ainda. O homem não cresceu, né? Mas um dia a gente cresce. Um dia a gente chega lá. O que acontece, ouvindo você atentamente, é exatamente isso. Sair da fase vitimismo, né? A gente, tem um problema, e fica em casa com aquele problema, esconde do familiar, quer negar, esconde o filho em casa, exatamente, não leva pra rua, né? Não socializa com as outras crianças, começa a se afastar do mundo social. Isso não ajuda, só prejudica. De uma ação que vocês fizeram, o tamanho que isso ganhou. Olha a proporção que isso ganhou. O benefício. A ciência está pesquisando sobre o problema, já tem interesse, né, sim. na solução. Diz que não tem cura, mas a gente não sabe como é que vai definir. Né? Tem tantos estudos por aí. Ontem estava assistindo uma live sobre canabidiol.
cara, o médico falar o negócio é fantástico. Houve uma série de coisas, né? Uma série de problemas, de bruxismo, um monte de coisa. Não só de autismo, não só o óleo, tem tanta coisa que tem ali. E é um médico falando. Então, eu até falei com ele, precisa reverberar essa voz, mas a gente precisa ouvir. Foi exatamente o que você fez. Está aqui, a gente tinha um interesse em cruzar trazer você aqui por causa disso. Você foi atrás, foi em frente. Você está tocando, está empurrando a medicina para frente, entendeu? Pode ser que não chegue para tua filha a cura, mas com certeza está deixando um legado. Sim, sim. Isso é muito importante, a gente precisa fazer isso. A gente precisa tomar essas atitudes. Sair do vitimismo, sair do luto. Né? Tem gente que está no luto 10 anos, bicho. Tem gente que está 10 anos, esconde o filho em casa. Teve um caso aqui, eu conheço o cara há 15 anos e não sabia que ele tinha um irmão deficiente em casa, porque o irmão não sai de casa. Ele não fala sobre o irmão, ele não comenta sobre o irmão, em lugar nenhum. Aí, eu fiquei sabendo, aí, mexi com ele aqui e o cara falou. Ele veio porque por uma outra situação, né, e a gente fez ele falar do irmão, cara. Aí se emocionou aqui. Então, isso que você fez exatamente, essa que é a atitude. Tem a fase do luto, você se conformar, entender, mas tem que ir em frente. Sim. Tem que ir em frente, tem que ir à luta, tem que correr, não tem jeito, não tem saída. Senão você vai morrer sufocado em casa com o seu problema. A hora que passa muito rápido, dá mais uma saidinha, mais um break aqui, a gente volta com o Luiz Chaves da Curiret. Programa A Voz do PCD, dando voz aos invisíveis. Todos os domingos, às 17 horas, na Rádio Metropolitana AM 1090. Sintonize. Volta com o programa Voz do PCD, dando luz e voz aos invisíveis. Hoje falando de doenças raras, síndrome de Rett, com um especialista. Né? Tem que se especializar, não tem jeito, né, irmão? Não tem jeito, a gente corre atrás, não fica para trás. É verdade. Eu estou muito feliz com a sua presença, irmão. Muito feliz mesmo. Uma curiosidade aprendendo, né? De conhecer você, vários amigos já tinham comentado, a gente tinha estudado, pesquisado, então ter você aqui, a tua presença, um cara extremamente do bem, entendeu? Então a gente muito feliz. Essa bancada não está mais ilustrada hoje, pode ter certeza, muita informação, muita coisa, a gente precisa voltar outras vezes, demora muito pouco pra gente falar aqui. Mas me diz, Luiz, me diz uma coisa, como é que é escola? Escola é um desafio, né? Tinha que falar, não desafio, né? Porque a gente ouve muito falar de inclusão, né? Inclusão social, inclusão da pessoa com deficiência, inclusão do autismo. Então, assim, a gente viu muita exclusão social, né? Então, para conseguir colocar a Luísa em uma escola, foi um desafio muito grande. Então, todas as escolas falavam que era inclusiva, que a gente levou a Luísa. Mas nenhuma, então... eram postas tantas dificuldades e tantas barreiras que se tornava impossível permanecer a Luísa na escola, porque ela não é uma criança que fica quieta, então ela fica em movimento o tempo todo, então ela precisa realmente de um apoio. Mas a escola sempre buscava cada vez mais dificuldade, não tem mais vaga, a vaga que tinha não tem, então foi um desafio muito grande. A gente conseguiu ser acolhido pelo sistema público. Porque a privada a gente teve muita dificuldade. Então, eu falo isso aqui sempre, né? Eu falo que o município, né, ele está preparado para receber. E a escola... município do Rio. Do Rio de Janeiro. Capital. Isso. E o privado, né, ele está com um pouco de dificuldade ainda, não sei. Eu até sei, não vou falar que não sei, que eu vou estar mentindo. As pessoas fazem curso na rede pública, muito curso. E na rede privada, acho que por ser caro, não tem muita gente fazendo curso para isso, né? Para estar atendendo esse público. Agora, o que eu vejo, tem que ter interesse também na privada, né? Senão fica difícil, né? Exatamente. Não adianta, assim, porque a escola ela fala que é inclusiva. É que nem a pessoa falar, não tenho preconceito, eu aceito... Mas assim, não é falar, é na prática, você tem que fazer. E assim, a gente viu muita dificuldade, muitas escolas
Não só a questão de escola, como atividades físicas também, para colocar a Luísa para fazer uma atividade física, uma natação, uma academia, foi um desafio também. Não, a gente aqui aceita, a gente tem até, a gente ouvia assim na escola, não, a gente tem até um menino que tem síndrome de Down aqui, tem até um síndrome, entendeu? Não é assim, então não é inclusiva. Uhum. E a gente teve um desafio muito grande. Porque a escola não estava preparada e não se preocupava em preparar, porque ela está vendo números ali e ela fala, não, vai ser uma pessoa que vai desprender de muita energia, de tempo e, de repente, recurso humano ali e financeiro. Eu acho até também que tem que ser um dever público mesmo, de verdade, né? Isso é uma atribuição do poder público. Segurança, saúde, educação, né? Tem que sair na frente. Eu acho que a privada tem que chegar também, ela precisa ser inclusiva de verdade, ela precisa chegar lá, ela precisa de um pouco mais de tempo, a gente também precisa entender essa dificuldade que eles têm, mas do público não, ele tem obrigação de fazer, ele precisa devolver o recurso que a gente paga dos impostos e está na Constituição que é dever do Estado, cada direito a atender isso. Então o município precisa avançar mais, mas a gente precisa ter isso nas universidades, formar professores de academia inclusivos, entendeu? Professor de educação física tem que ser inclusivo, professor para dar aula também tem que ser um cara inclusivo. Então a gente precisa chegar nas universidades que não participam. Você também não são inclusivas, elas também não são. Tu não fez uma rampa e botou um banheiro grande que cabeu a cadeira de roda, está inclusivo. Não. Mas não está preparado para receber o portador da bolsa de colostomia. Então, precisa avançar muito mais. E a gente não vê as universidades nessa discussão. Você está tocando lá, mas ninguém te chamou para palestrar na UFRJ. Você tem que ir lá, tentar fazer, mas eles não têm uma iniciativa, ao contrário, mas deveria. Que a universidade é um lugar para esse tipo de coisa, esse tipo de discussão, de fazer a sociedade crescer. É igual eu falo, muita gente não tem nada a ver com política, mas a gente também não pode ficar a par dela, porque a gente precisa de políticas públicas. Sim. O que vai resolver são políticas públicas, né? Políticas públicas são feitas por políticos. Não dá só para criar o dia, a semana. Precisa acontecer alguma coisa, precisa ter ações de verdade, precisa ter legislação de verdade, precisa ter atendimento de verdade. A gente fala muito de crianças, mas essas crianças viram adultos. Exatamente. Esses pais também falecem. As crianças ficam órfãos desses pais. E como é que é isso? Que mundo está preparado para recebê-los sem os pais? Entendeu? Ele sozinho. Como é que isso caminha? A gente precisa construir essa estrada, esse caminho. Não acha um pouquinho disso? Eu acho assim. Então, assim, em relação a gente deixar tudo também só na rede pública, em vez de a gente ter um acesso na privada. O que me preocupa é essas crianças que poderiam conviver com pessoas com deficiência com maior frequência e com maior aceitação, elas não vão ter essa experiência. Sim. Quando a gente levou a Luísa para uma escola municipal, e é uma escola municipal em um local que tem muita criança carente, e assim, eu fiquei encantado e feliz de ver tantas crianças preocupadas com uma criança com deficiência. Eles cuidavam da minha filha. Eu estou falando que crianças com 7 anos, com a capacidade de entender a deficiência da minha filha só olhando e falar, não, ela não consegue fazer isso sozinha, eu vou ajudar. Ninguém pediu. Então, isso na escola privada a gente não vai ver, porque eles não vão ter esse convívio com uma pessoa com deficiência. Eles vão estar afastados. E quando a gente fala de universidades, aí também realmente preocupa, porque essas pessoas, de repente, que estão em faculdade pública, elas vieram da privada ou vieram da pública, mesmo da escola? A maioria vem da privada. Vem da privada. E será que elas vão estar com um olhar atento a uma pessoa com deficiência? Eu não fui chamado para nenhuma escola pública para palestrar. Eu fui chamado por escola privada. Já fui em 2. Mas faculdade pública não. Por que não? Não sei. Quem é que está falando sobre doenças raras? São pessoas que só estudaram ou pessoas que estão vivendo a doença rara? Não sei. Então, Luiz, essa situação aí de palestrar,
eu acho que eu vou até fazer um pedido aqui ao Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, que libere, né, as professoras do município que possam fazer isso. Né, possam fazer isso. Não precisa cobrar, acho que não, tanto amor que elas trabalham, não vão cobrar. Paga lá o Uber da professora para ela poder ir na escola privada ou então uma... Por quê? Elas vivenciam isso e o que você está falando, eu assino embaixo, é assim mesmo. Né? Tem um caso de um autista, ele na sala de aula, devido ao barulho, ele se aborrece. Todos os alunos, todos, sem exceção, não fazem barulho, respeitando ele. Isso é incrível, mas é na escola pública. É o que você falou, eu não sei, porque isso também é uma questão até de educação. Mas é na escola que as coisas acontecem. Ali está a formação do ser humano, começa na escola. Exatamente. É isso que a gente precisa entender. Quando a gente fala de educação, exatamente, você está formando o cidadão. Tá? Ele tem um aprendizado em casa, vai começar a se formar como cidadão na escola. Se a escola não tiver esse olhar, vai ficar muito mais difícil lá na frente. Verdade. Então cabe a nós, o movimento, estar inseridos na escola, chamar a escola para perto, chamá-la para participar. Já tem uma sinalização delas para isso também, para a gente intensificar. A gente precisa de gestores também preocupados com isso. Eu preciso ter um secretário de educação inclusivo. Eu preciso ter um prefeito inclusivo. Ouvinte, uma mãe, ela não é o meu filho que é deficiente. A cidade que é deficiente para aceitar, para receber o meu filho. E ela tem razão. A cidade que precisa ser mais eficiente para poder atender os deficientes. Entendeu? Então, isso é uma mudança de cultura, isso é uma mudança de hábito que a gente precisa fazer. Alguém precisa fazer. Acho que nós precisamos fazer. A gente precisa preparar o futuro para os nossos filhos. A gente sempre pensa nas crianças. A criança na escola. Mas essa criança vai ser um adulto. Sim. Deus quiser, se permitir, será um idoso, com 60, 65, 70 anos, 75 anos de idade. Verdade. Precisa estar preparado para recebê-lo e tenha a facilidade para isso acontecer. Isso só vai acontecer se a gente comentar essas discussões agora. Aí começa a pensar em cura, começa a pensar em tratamento, começa a pensar em cidade inclusiva. Hoje o cara fez uma rampa inclusiva. Será que é de verdade? Exatamente. Será que a rampa resolve? Eu conheço um lugar que eu comento aqui sempre, numa padaria que tem em Caxias, tem um banheiro enorme, quase o tamanho do estúdio aqui. É verdade. O banheiro. Mas para chegar nesse banheiro tem que subir 12 degraus. Não tem rampa, não tem elevador, tem 12 degraus. Depois tu vai acessar aquele banheiro maravilhoso. Mas tem que subir 12 degraus. Eu nunca vi cadeira de roda subir degraus. Eu nunca vi. Luiz, em relação a... Você está com a sua filha, né? Sua esposa, né? Tu tem outros filhos? Tenho meu filho, Lorenzo, que tem 5 anos hoje. Legal. Eu ia, inclusive, falar nele na questão da educação do jovem na escola. Então, pode falar. Quando a gente fala que a questão de os jovens, ou a criança viver a experiência de conviver com uma pessoa com deficiência, meu filho vive isso. A vida dele toda é isso. E por a gente ter a instituição, a gente convive com outras crianças com deficiência. Meu filho, ele hoje, para ele é muito normal. Muito assim, não é que é natural aquilo, ele não vê diferença. Meu filho, ele com 3 anos, ele já alimentava as amiguinhas com... A gente está falando tanto de bolsa de colostomia, muitas das crianças com RET, elas usam GTT, que são alimentação pela barriguinha. Então, meu filho, ele com 3 anos, ele alimenta as amiguinhas pela GTT. Legal, muito bacana. Para ele, num primeiro momento foi curioso, mas para ele é muito natural, não se assusta. Ele vivencia isso. Hoje uma criança, ou até um adulto vê uma pessoa se alimentando pela barriguinha, vai achar assim, nossa, que estranho, vai ficar chocado. Para ele não, é tudo muito normal, muito natural. Por isso que é importante que a criança ela tenha a possibilidade de viver essa experiência, porque são muitas crianças com deficiência. E a gente fala, hoje, a gente está falando sobre crianças deficientes, a gente tem esse programa para falar, mas a gente deve ter a mesma idade aqui. Eu gostaria que a gente fizesse só uma volta no tempo aqui, imaginasse quantos alunos na nossa escola tinham deficiência.
que vocês lembram que estudavam? Pô, nenhum. Nenhum, eu não me lembro. Eu falei, ou na minha época não existia ninguém com deficiência, Na O verdade, deficiente estava em ou casa. deficiência estava em casa, porque não tinha inclusão. tinha uns que o pessoal chamava de mongoloide, Isso. né, bobão, não sei o que eles falam, né? Naquela época tinha isso, mas não tinha nada comparado ao que a gente está conversando aqui agora, o que a gente está passando, não tinha. Ou se tinha, Até Tava em casa, Era o né? aleijadinho, era o maluquinho, o ceguinho. Era esse que dava para conviver, vamos botar Exatamente. assim, né? Sem conviver, que eu falo sem ter um pai, uma mãe ali presente, sem ter uma pessoa especializada. Então acho que era isso, e o resto estava em casa, escondido, né? O que eu ia te perguntar é sobre o lazer, né? Como é que você faz com a sua família, né? Com a sua filha e os demais também que você conhece, como é que é o lazer do seu, né? Da sua família, né? Então, a gente ainda tem muita limitação de lazer para pessoa com deficiência. Então, se você vai no parquinho, o parquinho não é preparado para pessoa com deficiência, para um cadeirante. Então, minha filha vai no parquinho é só para ela correr, porque não tem. E se for um cadeirante, não tem brinquedo, você não tem, ou o parquinho é de grama ou é de areia, a criança, o carrinho, cadeira de roda, não pode. Vai na praia, não consegue. Se você não tiver um projeto social que tem lá, como tem aqui no Rio, que leve a pessoa até a água, ela não consegue na água. Então, tem várias limitações. Acho que o lazer é muito limitado. Aí a gente vai depender muito do esforço extra dos pais para fazer. Então, eu levo minha filha para fazer trilha, ir para cachoeira, levo ela na praia. Minha filha tem 37 quilos, eu carrego no braço. Então, eu entendi que eu tenho que ter preparo físico para carregar ela no colo quando vai fazer essas atividades. Mas nem todo mundo vai conseguir. Daqui a pouco eu não vou ter mais força para fazer isso. E ela vai crescer mais. Luiz, então, aqui a hora tem muita pouca alimentação. Passa muito rápido, você tem que voltar outras vezes aqui. Manda uma mensagem final para a pessoa que também passa nas redes sociais, que está assistindo e ouvindo a gente aí. Eu tenho um amigo meu, né, que é um amigo de corrida e ele tem um filho especial também, que ele usa uma frase que eu gosto muito, que ele fala que diagnóstico não é destino. Então, assim, o diagnóstico, ele é algo que você vai receber, vai conviver com ele e vai conseguir viver bem com ele. Você só tem que aceitar o diagnóstico e buscar ser feliz. Uma das coisas, nosso lema na minha família, lá em casa, é a gente sempre está em busca da felicidade, independente de qualquer momento que a gente esteja vivendo. Então é isso, seja feliz com seu filho e curta bastante. E se puderem seguir nossas redes sociais, fala das redes sociais. Curihat, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, todos eles são Curihat, e nosso site também, curihat.org.br, para conhecer um pouquinho dos projetos da Curihat. Gente, obrigado a todos vocês pela paciência de nos ouvir, de nos assistir pelas redes sociais. Viemos com o Luiz Chaves, fundador, criador da Fundação Curihat, da Fundação Curihat. Meu amigo Antônio, obrigado pela parceria, obrigado pela presença. Volta outras vezes aqui, vamos conversar mais sobre isso. Até porque ficou faltando. Um forte abraço a todos e um final de domingo para todo mundo. Abraço, Geraldo!